Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio. Você que nos acompanha na Rádio UFMG, está começando mais um Pasme, Águas do Arrudas. Um programa que a gente criou pedalando e olhando para os rios de Belo Horizonte. Oi, eu sou o Cacá. Eu sou o Metal. E eu sou a Miri. No episódio de hoje, vamos falar sobre favelas e nascentes. Vamos entender como os territórios das favelas convivem com águas que nascem e correm nas periferias da cidade. Para isso, a gente mergulha no contexto do córrego Olaria, afluente do Ribeirão Arrudas, que marca o limite entre os municípios de Belo Horizonte e Sabará. Um córrego que existe em meio à urbanização e à falta de saneamento. No bairro Granja de Freitas, encontramos córregos em seu leito natural. O córrego Olaria, ou córrego do Granja, é um exemplo vivo desta realidade. A dissertação de mestrado de Pedro Fonseca Batista, defendida em 2011 na UFMG, conta uma parte da história do conjunto habitacional. O Granja de Freitas faz limite com o Ribeirão Arrudas ao norte, com o córrego Olaria a leste, o conjunto Taquaril ao sul e o bairro Alto Vera Cruz a oeste. As primeiras ocupações do bairro aconteceram em lotes vizinhos ao córrego Olaria. As condições de infraestrutura eram muito precárias nos primeiros anos. Em 97, foram entregues as primeiras unidades habitacionais. E nesse período, o conjunto era cercado de área verde e não havia previsão de equipamentos públicos para a população. A expansão começou em 2001, com o Granja de Freitas 2, o Granja de Freitas 3 e o Jardim das Orquídeas. Em 2004, foi inaugurado o Granja de Freitas 4. Hoje, esses conjuntos formam um bairro, resultado de muita união e luta por moradia digna. O Granja de Freitas tem uma relação forte com os bairros vizinhos do Alto Vera Cruz e Taquaril. As primeiras ocupações aconteceram, em muitos casos, nas margens dos córregos. Para entender melhor o lugar das favelas na geografia da cidade, a gente conversou com a arquiteta e pesquisadora Margarete Silva, a Leta. A pesquisa dela mostra como as favelas foram historicamente empurradas para as cabeceiras de córregos e encostas, os lugares rejeitados pela cidade formal. Recomendamos a leitura do artigo publicado por ela, em 2013, no volume 20 da revista da UFMG. O nome do artigo é Aos Destituídos às Cabeceiras, o lugar das favelas em Belo Horizonte. Vou ler um trecho. As favelas de Belo Horizonte ocupam as cabeceiras e as margens dos córregos não por escolha, mas por imposição histórica. Foram os espaços deixados aos rejeitados pelo mercado e pelo poder público, mas que se tornaram territórios de resistência e reinvenção cotidiana. Essa reflexão nos ajuda a perceber que, ao falar de favelas, estamos também falando de águas e de como elas moldam as periferias urbanas. No Granja de Freitas, na região leste de BH, o córrego Olaria se tornou referência afetiva e histórica para muita gente. As suas águas acompanharam o crescimento da comunidade e revelam as contradições da cidade justamente onde a urbanização avançava de forma mais intensa. Quando decidimos pedalar ao longo das águas do Olaria, descobrimos uma Belo Horizonte que não aparece nos mapas oficiais. Pedalando, a gente encontrou ruas de terra, cavalos soltos, carroças, casas sem muros, um clima interiorano. Era como se tivéssemos saído de Belo Horizonte. Foi ali que conhecemos a Josiane, moradora e voluntária num projeto missionário. Ela contou que o córrego é parte do cotidiano, do ar fresco ao som da água que ajuda a dormir. Aqui é sobre o ar fresco, né? O ar puro, tranquilo.
A natureza, né? Querendo você ver os animais, tucano. Olha. Aqui você vê cavalo, você vê tudo, cachorro. Então, assim, porco, aqui tem tudo. Eu chamo aqui de minha roça, que é muito gostoso. A Josiane também nos apresentou o Hirohito e a Selma. Eles são irmãos que vivem ali há 55 anos, vindos lá do Vale do Jequitinhonha. Eles lembram das brincadeiras de infância e do córrego cristalino, onde pescavam por diversão. A água estava clarinha, né? Cristalina. Aí eu levava meu pai e minha mãe lá, desse carquetinho lá. Aí eu vestia um shortinho, uma camiseta, pegava uma latinha com um pouquinho de baia ali, cavacava ali, enchia de minhoca, que eles falam isca. Aí eu pegava o anzol, enxada e vinha caladinho pra cá e sujava a água, ficava vigiando para poder pescar. Aí era divertimento, quando dava primeiro beliscada, pensava, vai vir um. Aí eu já sabia pescar também, né? Mas é divertido demais. Hoje em dia, as crianças não brincam na água por causa da sujeira. Essa água suja? Não, ninguém entra aí não. Ninguém entra não porque é muito acúmulo de sujeira. Mas se deixar, isenta, viu? Os pequenininhos? Se deixar, entra. Com certeza. Esse córrego aí pra gente, que é, pra mim principalmente, a verdadeira família, que lá vai acabando os cocos. Você chegar num lugar, você vê o córrego super limpo. A água que você até bebe dela, é igual uma família. A família morre um, seja lá por que for, aí você vai perdendo um membro da família. É o córrego, pra mim, ela vai perdendo aos poucos. A água está poluída. As crianças evitam entrar. Mas a memória permanece, com ela, um desejo forte de futuro. Como é que você gostaria de ver esse córrego aí no Ver esse futuro? córrego limpo, né? Porque como o pessoal que é morador mais antigo fala muito bem desse córrego, queria ver esse córrego limpo. Voltasse a ser limpo, vamos pescar novamente. Eu acho que eu tenho esperança sim, que eles cuidem desse córrego. Os moradores falaram da falta de saneamento, mas também da necessidade de mais consciência sobre o lixo. Na conversa com a Leta, ela chamou a atenção para um ponto importante sobre o lixo. Toda essa questão da conscientização, sim, é necessária. A gente vem reproduzindo hábitos muito individualistas, a questão da coletividade está de fato muito fissurada, né? Em uma sociedade que só fala no indivíduo, enfim. No capitalismo que nós temos aí, que cada um tem que furar o outro no outro para poder ir adiante, né? Mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte: o volume de lixo, quer dizer, o tamanho do problema, ele é muito maior do que a nossa boa vontade de resolver. Ela lembra que práticas de autogestão podem apontar caminhos para enfrentar os desafios do saneamento urbano. Existem alguns exemplos de comunidades que planejam, constroem e operam sistemas de saneamento com participação coletiva e tecnologia social de baixo custo. Esses territórios que a cidade formal evitou acabaram ocupados por pessoas sem posses, mas também foram reinventados por elas. A Leta mostra que essa ocupação não é acidental. É resultado de uma lógica urbana excludente, que empurra os mais pobres para os lugares considerados impróprios. No programa de hoje, vimos que em Belo Horizonte as favelas acompanham as águas. E as águas revelam não apenas desigualdades, mas também resistências. Falamos da importância de olhar para as favelas e de pensar seus modos de ocupação. Contamos sobre a nossa incursão de bicicleta pelo córrego Olaria. Conversamos com a Josiane, o Hirohito e a Selma, moradores da rua Nova Esperança, vizinhos do córrego. O Granja de Freitas é também uma potência cultural. O bairro tem mais de 100 artistas e grupos culturais registrados no site Favela é Isso Aí. Vamos terminar com a música Bem-vindos ao Granja, de Mr. Black MC. Essa música faz parte da trilha sonora do filme Granja, o País do Funk.
O filme é resultado das oficinas de funk consciente do programa Fica Vivo. Uma política criada em 2003 e que promove transformação social, protagonismo juvenil e revalorização de territórios. Nas oficinas, os jovens aprendem não só a compor e produzir música, mas também a contar a história da própria comunidade. Para mim, o grande, para mim foi a expansão da comunidade, né? Ou seja, antigamente ficava só fechada. Taquaril e Alto Veracruz. O Granja, você vê que o Granja de Freitas são pessoas de outras comunidades, entendeu? Que juntaram e foram indenizados e foi para lá. Então, quer dizer, são pensamentos novos, são gente diferente. Então, tipo assim, por isso que foi bom demais o Granja de Freitas. Para mim, representa a conexão. O filme está disponível no YouTube. É só procurar por Granja, o país do funk. Vamos ouvir a música Bem-vindos ao Granja, de Mr. Black MC. Bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, de rolê tirando onda, hoje tamo vivendo a pama. Bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, de rolê tirando onda, hoje tamo vivendo a pama. E se eu colar no Mineirinho vai ser Shark Boys. Nossa luta é desde cedo, vem fechar com nós. Nosso bonde é da humildade, nada nos destrói. A rima constrói, vem colar com nós. Escutar minha voz, som de Soulja Boy. De skate ou de nave, escutando os grave. De ornette ou de bike, até mais tarde. Com as mina, as modelo, as paniquete. Fechadão com a fita, sou eu mesmo, Mr. Black. É minha família, Granja de Freitas. Bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, de rolê tirando onda, hoje tamo vivendo a pama. Bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, de rolê tirando onda, hoje tamo vivendo a pama. Bem-vindos ao Granja, e os mano como anda, de rolê tirando onda, hoje tamo vivendo a pama. Nos acompanhe no @pasme.arrudas. Até semana que vem. Até, pessoal! Tchau, gente. Até! Pasme, Águas do Arrudas. No meio da rua, de olho no rio.